lado, a conversa rola entre PT, PSB, PCdoB e PV. Do outro, a principal costura envolve o União Brasil, partido que nasceu da fusão do DEM com o PSL, o MDB e inclusive o PSDB. Todas essas legendas fazem as contas, tanto das chances de vitórias em disputas regionais, quanto do dinheiro que chegará às diferentes campanhas para saber se vale a pena ou não formar a chamada federação aprovada pelo Congresso em 2021. A proposta permite que 2 ou mais partidos se reúnam em uma federação e atuem como se fosse uma agremiação única. Mas a decisão não é nada simples. No momento em que a federação for homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral, esses partidos ficam abraçados por, no mínimo, 4 anos. Nesse período, funcionam como uma única entidade, inclusive nas eleições para prefeito e vereador em 2024. Nas disputas estaduais e municipais em todo o Brasil, não poderão se enfrentar e, por isso, as negociações têm sido lentas e desafiadoras. A tal ponto que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, ampliou o prazo final para que as legendas decidam o que fazer. Com base nessa argumentação, presidente, eu estou propondo aqui um meio termo que me parece razoável e que tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, que seria o dia 31 de maio. Confere maior prazo para as negociações, mas ao mesmo tempo evita uma extensão excessiva de tal prazo até agosto. O que diferencia as federações das coligações? Qual deve ser o seu papel no sistema eleitoral? E quais são os principais obstáculos para que os partidos entrem em acordo? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Fique com a gente. Professor Carlos Mello, conta pra gente, afinal, o que é essa tal de federação e qual a diferença disso para a antiga coligação e os blocos partidários? Antes de tudo, a gente tem que retroceder um pouco no tempo e entender o que aconteceu para que houvesse essa mudança e, digamos, essa novidade, né? Em 2017, houve uma pequena reforma política que definiu, primeiro, o fim das coligações proporcionais. O que acontecia antes era o seguinte: os partidos se coligavam apenas para a eleição, não é? Havia ali um mercado, o partido grande trazia estrutura, os partidos pequenos traziam tempo de televisão, não é? E ali, na proporcionalidade, o partido pequeno pegava uma carona nas grandes votações dos grandes e, enfim, conseguia ali mais 1 ou mais 2 deputados, né? Isso acabou, a coligação proporcional acabou. Não pode haver coligação, mas não tem mais essa possibilidade de um puxar votos pelo outro. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que, enfim, se estabeleceu alguns critérios de cláusula de barreira, né? Por exemplo, o partido agora ele tem que ter um mínimo de votos em cada estado e um mínimo de estados no Brasil. O que acontece é que o pequeno partido ele começa a ter uma situação muito complicada, porque não tem estrutura, não tem organização em território nacional, né? E se ele não conseguir esses mínimos, ele perde o direito ao fundo partidário e perde direito a tempo de televisão, ou seja, o patrimônio que ele tinha antes para negociar com um grande, né? Foi isso que levou, né, com que os pequenos partidos começassem a reivindicar uma saída, né? Essa saída se chamou de federação. Tanto a proposta do Senado como a aprovada aqui na Câmara criam uma opção para o partido que não atingir a cláusula de desempenho. É a federação de partidos, que na prática garante a existência de partidos menores. É uma coligação? Sim, é uma coligação, mas é mais profundo que a coligação. Porque quando se fizer esse tipo de aliança, né, a federação,
esses partidos que se federaram, 1, 2, 3, 4, 10 partidos, eles são obrigados a ficarem juntos por 4 anos, até a próxima eleição. São obrigados a ter uma disciplina partidária, votarem mais ou menos da mesma forma, e são obrigados, isso é um grande problema para eles, a terem o mesmo comportamento nos estados. Portanto, se a Federação A, né, resolve apoiar como candidato à presidência da República o candidato Y, isso vai ter que ser reproduzido nos estados, né? E mais, isso leva 4 anos. Portanto, daqui 2 anos nós temos eleições municipais e vai ter que ter acordo dentro da federação. Só que esses partidos têm interesses contraditórios. Já nas campanhas estaduais e terão nas eleições municipais de 2024. Bom, e aí, professor, a gente sabe que essas divergências às vezes se acentuam muito. Elas já existem dentro dos próprios partidos, imagina só na federação. Se caso houver conflitos irremediáveis nesse processo ao longo desses 4 anos, eu vou dar até uma data aqui, antes do período eleitoral de 2024 das eleições municipais, o que acontece com a federação e seus partidos? Olha, um partido pode dizer, estou fora, não participo mais dessa federação. Acabou, né? Casamentos acabam, esse tipo de união também pode acabar. No entanto, esse partido não poderá se federar mais pelas próximas 2 eleições. Ou seja, saiu da federação, que ele assinou agora em 2022, tudo bem, mas não poderá fazer em 2026 e não poderá fazer em 2030, só em 2034 poderá fazer, né, para essas eleições mais gerais que nós temos. O que torna uma situação muito difícil, né? O partido volta àquela situação de partido pequeno, sem recursos, né, sem fundo partidário, sem tempo de televisão, e numa situação mais complicada, porque o sol não nascerá daqui a 4 anos, ele não vai poder fazer uma nova federação. Parece draconiano, e de fato é, mas veja, nós temos partidos demais no Brasil, e o problema não é a quantidade de partidos que nós temos partidos demais no Brasil, não é? Com pouca representatividade, mas em que pese essa pouca representatividade, tendo direito a recursos importantes, né, como o fundo partidário, como o tempo de televisão, como a estrutura no Congresso Nacional. Isso desorganiza demais o sistema político. Professor, por que tantos partidos estão negociando federações justamente nesse momento? Quanto isso tem a ver com cláusula de barreira, com fundo partidário? Isso tem tudo a ver com cláusula de barreira e fundo partidário, né? Tem alguns partidos que não são organizados no território nacional, não conseguirão aqueles parâmetros mínimos, né, de votos por estado e de quantidade de estados no Brasil, né? Então eles precisam se unir. Também tem uma outra vantagem, né? Antes, cada partido tinha os seus votos, e aí você tinha uma sobra de votos, ficava ali os quebradinhos, né? Não era suficiente para... que tem um negócio chamado quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que um partido precisa ter para eleger um parlamentar. Isso varia de estado para estado. Então tem aqueles quebradinhos, tal. Isso daí vai ser somado na federação, o que vai permitir essa federação ter, pela soma desses restos, 1, 2 deputados a mais. Então é interessante porque é um guarda-chuva, é um tipo de proteção. As pessoas que discutem organização partidária que são mais radicais, dizem que nem deveria ter isso, né? Deveríamos ter um sistema sem coligação e com cláusula de barreira, justamente para depurar mesmo o sistema político e para acelerar a diminuição de partidos políticos no Brasil. 14 dos 35 partidos com registro devem ser atingidos pela chamada cláusula de barreira. Essa cláusula restringe o acesso ao fundo partidário e à propaganda no rádio e na televisão. Mas o que fazer com um pequeno partido que se funda, não é? Com um outro partido que estabeleça
fusões partidárias e que se transformem numa unidade. Não é? O objetivo é diminuir o número de partidos no Brasil, diminuir a desorganização e também facilitar a negociação entre partidos e entre poderes. Isso seria o objetivo dessa reforma de 17, que, aliás, os deputados federais tentaram revogar no ano passado, e isso só não ocorreu porque o Senado não deu sequência ao projeto que revogava essa mudança de 17, que, por mais dolorosa que possa ser para pequenos partidos, eu me compadeço até de alguns deles, não se trata disso, ela tende, num prazo aí de uma década, a melhorar a qualidade do nosso sistema político. Professor, vamos falar especificamente do caso agora das eleições de 2022. Tem uma federação que está sendo negociada nesse momento e que ela é bem interessante porque ela pega partidos bem grandes, partidos médios grandes, com grande capilaridade, e os partidos pequenos, é o caso da esquerda. Então tem o PT negociando com o PSB, também com o PCdoB e com o PV. Uma federação, eventualmente até com outros partidos. Quem ganha mais, quem ganha menos, quais seriam os prós e os contras para esses partidos? Naturalmente, os pequenos a gente já sabe que podem ganhar, né? Isso. Veja, existem partidos médios, que eles podem não ter, por exemplo, vida num estado qualquer. Vamos lá, estado X, certo? Mas tem vida, tem representatividade num estado de origem, no estado Y. Né? Então, seria uma negociação, olha, eu sou mais forte no estado tal, você é mais forte no estado tal, então o candidato a governador aqui é meu, o candidato a governador ali é seu. Né? Isso no mundo perfeito seria essa negociação, mas o mundo não é perfeito e a política é menos ainda. Né? Interesses estaduais colidem. Então vamos pegar o dado concreto. O PSB, B de bola, né, Partido Socialista do Brasil, ele tem uma forte presença, sobretudo em Pernambuco. É um partido que tradicionalmente ganha eleições ali, desde Miguel Arraes, né? Mas tem interesses em São Paulo. Faz uma aliança com o PT, e o PT até pode ceder, como tem sinalizado que cederá, em Pernambuco, mas não quer ceder em São Paulo. Só que acontece que é uma federação. Você vai precisar ter acordos. Você vai precisar fechar alianças, estabelecer negociações agora para essa eleição e mais. Veja, essa federação ela tem que ser coerente também nas eleições municipais. Então, por exemplo, o PSB tem um jovem prefeito no Recife. João Campos, do PSB, travou uma disputa apertada pela Prefeitura do Recife com a prima, Marília Arraes, do PT. Mas o PT tem pretensões no Recife também, que aliás foi para o segundo turno na última disputa que ele elegeu esse prefeito do PSB. O PT abrirá mão de disputar a prefeitura de Recife, tendo força local? E aqui em São Paulo, por exemplo, o PSB tem candidatos colocados, né? Tanto o ex-governador Márcio França, a jovem deputada Tabata Amaral, mas acontece que o PT também é um partido tradicional de São Paulo, né? E além do PT, temos um outro partido, o PSOL, né, que levou Guilherme Boulos para o segundo turno na última eleição, para o segundo turno da eleição municipal. O que se faz com Guilherme Boulos? Né? Não será candidato a prefeito com o apoio dessa federação? Então, veja, é um quebra-cabeça cheio de questões, né, estaduais e até municipais lançadas no tempo, né, da vida da federação, que tornam esse processo de negociação muito mais sofisticado, muito mais complicado. Mas eu diria para vocês, primeiro, é necessário. Segundo, a política tem que ser mesmo sofisticada, a política tem mesmo que quebrar a cabeça, fazer concessões dali, tirar daqui, colocar acolá, porque esse é o processo. Não se faz por força, tem que se fazer mesmo pela arte da negociação.
Professor, pelo lado da centro-direita, tem uma negociação aí em curso, uma tentativa, né, entre o União Brasil, que já é um superpartido fruto de uma fusão entre DEM e PSL, com MDB, PSDB. Os presidentes de ambos os partidos disseram ter aberto conversas para a criação dessa tal federação. Alguns pesos pesados aí. O senhor acha que vai para frente? Vamos olhar para um partido muito interessante na estrutura do sistema político brasileiro, o MDB. O MDB, há quem diga que já é uma federação. Já é uma federação de partidos estaduais, não é? Então, veja, a turma de São Paulo, que tem mais afinidade com o PSDB, resolve estabelecer ali os princípios para uma federação. Mas como é que ficam os candidatos, as forças políticas e seus candidatos, por exemplo, no Nordeste? O deputado Baleia Rossi, MDB de São Paulo, presidente do partido, sinaliza aqui uma aliança com o PSDB, apoio a João Dória e tudo mais. Mas e Renan Calheiros, em Alagoas? Não é? E tantos outros que nós conhecemos aí do MDB em vários outros estados. Haverá concordância? Não é? Então, essa negociação sofisticada, né, que nós nos referimos em relação à Federação da Esquerda, é possível nesses partidos da centro-direita? Né? Porque uma coisa é a fusão partidária, né? Outra coisa, essa camisa de força que torna os partidos necessariamente coerentes com as candidaturas regionais e nacional, e ao longo do tempo, né, passando pela eleição municipal de 2024, e talvez as pessoas não tenham clareza disso, as eleições municipais são sim muito importantes, porque elas reorganizam o sistema, elas colocam a força partidária reorganizada no território nacional, então muitas prefeituras, muitos vereadores, isso daí é uma força motriz para as eleições futuras, então as eleições municipais são muito importantes. Então haverá essa concordância, há essa perspectiva. Tem muita gente que quando começa a fazer conta, quando começa a ver os entraves todos de negociações em todos os estados, começam a ficar desanimada e pensam em desistir. Partidos pequenos não têm essa possibilidade, porque, como nós falamos, podem não sobreviver. Agora, partidos que garantem, né, o mínimo de representação nos estados e de estados na federação, talvez para eles seja mais vantajoso acabar sozinho, porque às vezes é paixão demais para pouco amor, né? Esse tipo de relacionamento que se estabelece no calor da eleição. Professor, se esses grandes partidos, a gente pode botar a União Brasil, o PT, o MDB, puxarem um freio em cima da hora e decidirem que a federação não é o melhor caminho, a gente pode chegar ao final desse ano, a esse processo eleitoral, sem federações, com um enfraquecimento, portanto, dessa tentativa de racionalizar o funcionamento dos partidos aqui no país? Não necessariamente, Roberto, porque os pequenos partidos podem se federar entre si. Né? Então, imagina, por uma hipótese, que o PT diga, não, cansei da brincadeira e não vou me federar com ninguém. Né? Eu tenho um partido organizado em território nacional, tenho candidatos a governador, tenho candidatos a Senado, tenho candidatos à presidência, um candidato forte à presidência da República, chega. Mas e o PCdoB? Né? O PSOL, o PV, né? Eles podem ficar até sem o PT, porque o PT não quis, mas eles precisarão se juntar, né? Precisarão de alguma forma se agrupar numa federação para tentar, somando os votos de um e de outro, sobreviver a esse processo, a essa nova configuração que se deu com a reforma de 17. Professor, a gente está em ano eleitoral, né? Em 2022 teremos aí um presidente eleito e sabemos que o Brasil é uma democracia de coalizão que tem muitos problemas com essa coalizão, né? Justamente pelo grande número de partidos,
e muitas vezes o tomar lá da cá no Congresso. Para esse futuro presidente, vai ser mais fácil ou mais difícil negociar num cenário de um Congresso com mais federações, com mais blocos? Isso facilita a formação de uma coalizão ou não necessariamente? Olha, no meu entender, sim. No meu entender, facilita. São hipóteses, ninguém tem bola de cristal. Vamos chutar aqui que essa coligação da esquerda faça ali... São números que, inclusive, vários membros dos partidos têm levantado. 170, 180 parlamentares. Olha, não é suficiente para governar. Mas você já parte de um patamar coeso de 180, de 170. Né? Antes você o partido que conseguia mais votos conseguia 56, 57 votos. E ainda assim teria que procurar uma infinidade de outros partidos para conseguir ali os 257 que são maioria absoluta, não qualificada, mas absoluta na Câmara dos Deputados. Hoje não, se você fecha uma federação, a federação consegue ali 150, 200 votos, você já tem isso fechado. Então você vai precisar ceder espaços no governo, o que às vezes é algo terrível, mas não deixa de ser legítimo, compartilhar espaços no governo para formar maioria. Então, se o presidente da República já parte de um patamar, sei lá, de 200 para conseguir 250, fica menos difícil, né, do que quando, no caso do presidente Bolsonaro, o PSL foi o mais votado, teve uma performance extraordinária em 2018, mas foi alguma coisa perto de 54 deputados, se a memória não me falha, mas é em torno disso. Olha, para chegar aos 257, que é a maioria, e aos 308, né, que é o número para se aprovar propostas de emenda constitucional, é um esforço hercúleo. Né? Agora não, imagina que já é Bolsonaro, que a sua federação consiga eleger hipoteticamente ali 200 deputados com disciplina partidária, que vão fechar sempre questão em votações. Olha, ele vai precisar de muito menos esforço para procurar novos partidos e chegar na maioria. Eu acho que é bom, né, no final das contas. Sinceramente, do ponto de vista ideal, era que nem tivesse federação, era que a cláusula de barreira tratasse de alguma forma purgar, né, esse processo no sistema político. Mas se encontrou uma alternativa que vai amenizar um pouco, vai tornar esse processo um pouco mais lento, mas com vistas em uma década, pouco mais, de que nós tenhamos um sistema político menos complicado e de mais fácil formação de coalizões. Um detalhe, coalizão política tem em qualquer lugar do mundo democrático, seja no presidencialismo, seja no parlamentarismo sobretudo, né? Porque o presidente da República, quando ganha a eleição, ele ganha o direito de conduzir o executivo, o poder executivo, mas o Estado é governado pela divisão de poderes. E é assim que o mundo democrático se organiza, e é assim que é melhor, porque o presidente pode muito, mas não pode tudo, e nem deve poder tudo. O bom poder é sempre poder compartilhado. Professor Carlos Mello, muito obrigado pela participação, um abraço e uma ótima semana. Muito obrigada, professor, um abraço. Muito obrigado a vocês, até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudio da CNN Brasil. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.